Bem, continuando então, o Brasil, né, sempre foi colônia de Portugal. Né? Em 1808, a coroa portuguesa se mudou para o Brasil. Né? Por quê? Porque eles estavam sob a ameaça de Napoleão. Napoleão já havia conquistado a Espanha, né? E ameaçava invadir Portugal. Né? Então, o reinado, né? Os mandantes lá de Portugal vieram para o Brasil, se instalaram aqui e deixaram que a defesa de Portugal fosse feita pela Inglaterra. Foi a Inglaterra que defendeu a posição de Portugal. Né? E o Dom João VI, né, fez no Brasil, logo depois, pouco depois de que chegou aqui, né, foi abrir o chamado abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Essa abertura dos portos fez com que a Inglaterra, né, se tornasse, então, o novo colonizador do país. Né? Era quem controlava a economia do país. Não é? E tudo aqui no Brasil vinha da Inglaterra. O Brasil apesar de existir Portugal, né, mas, na verdade, quem controlava a economia brasileira eram os ingleses. Né? E isso perdurou, eu acredito, que até a Segunda Guerra Mundial, de 1940, né? 40, 45. Né? Essa Segunda Guerra, provocada agora pelos alemães, né? Pelo Hitler, né? Ela foi vencida pelos americanos e pela União Soviética. Né? Então, a partir dali, o mundo foi dividido. Foi dividido. Um lado ficou com a União Soviética e o outro lado ficou com os americanos. Né? E o que aconteceu na Segunda Guerra, por exemplo, se vocês forem olhar, morreram de russos soviéticos mais de 20 milhões de pessoas. Mais de 20 milhões. Vocês acham que isso é de graça? Que eles não iam exigir uma posição deles, não é? O comando deles? Claro que não, do mesmo lado, do outro lado, os americanos, quantas centenas de milhares de americanos que morreram, quantos ingleses morreram, franceses, japoneses, né? E todos eles, né, lutaram nessa guerra, e aqueles que ganharam, principalmente, né, os americanos, né, ficaram com seu quinhão. A América do Sul ficou na parte americana, quer dizer, o Brasil, de lá para cá, ele tem o controle americano. Não é? Hoje, quem controla aqui, foi dado o controle no Brasil, é o capital especulativo internacional. Todo ele de origem americana. Né? E aqui nós estamos falando de grandes fundos de investimento, vamos concluir aí BlackRock, Vanguard, State Street, JP Morgan, etc. Não é? Que são o que controlam e determinam, são os colonizadores do Brasil. Né? Apesar de lá mesmo nos Estados Unidos haver muita controvérsia com relação a isso. Né? Os candidatos lá de republicanos, né, e democratas têm ideias diferentes sobre isso. Né? O Trump é contra esse capital internacional e quer que o capital americano retorne todo para os Estados Unidos. Essa é a ideia deles lá, mas, por enquanto, aqui, nós somos controlados por esse capital internacional. E precisamos entender isso. Né? Quer dizer, aquilo que não é do interesse desse capital internacional não é permitido se fazer no Brasil. Então, muito se discute, né, sobre privatização de empresas. Isso é interesse deles. Não é? Fundos de pensão de estatais, né? Isso não interessa a eles, porque isso aí causa despesa, reduz a capacidade de distribuição de dividendos das empresas, que é isso que interessa a eles. Não é? Então, eles não permitem que certas coisas sejam feitas. Então, muitas vezes, as pessoas não entendem, né, por que coisas que são óbvias, né, o judiciário se posiciona contrário, principalmente o Supremo Tribunal, né, se posiciona contrário àquilo que aparentemente é óbvio.
né, a ser concedido, né? Mas o que acontece, meus amigos, é que colonizado, ele tem de obedecer às regras. Ele não tem direitos, ele só tem obrigações, né? Eu lembro daquela americana, né, Harriet Tubman, né, que inclusive a imagem dela está na nota de $20 americano. Ela era uma abolicionista e ela, na época dela, libertou mais de 700 negros escravos. E ela disse, eu não libertei mais de 1.500 porque eles não sabiam que eram escravos. Vejam bem, eles não sabiam que eram escravos. A mesma coisa é com o povo brasileiro. O povo brasileiro não sabe que ele é colonizado, que isso aqui é uma colônia, e que tem uma ordem, um comando de fora para cá. Não é? O povo brasileiro pensa que ele é independente, soberano, mas não é. Então, fica sempre iludido. Não é? E nós vamos fazer mais vídeos sobre esse assunto, tá? Fiquem com Deus, um bom final de semana para todos.